Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça nas ideias de um gigante do pensamento, Jürgen Habermas, para desvendar a relação que é super complexa entre direito e moral. Se filosofia e direito são temas que te interessam, então olha, este conteúdo foi feito para quem quer ir além do básico. E claro, para não perder nada do que vem por aí, já aproveita e deixa aquele like e começa a seguir o canal. Para a gente começar a entender o raciocínio do Habermas, vamos partir dessa pergunta aqui. Uma pergunta que parece simples, mas que é fundamental. Ela está bem no centro do problema que ele quis resolver. Um dilema que, na verdade, desafia a própria base do nosso Estado de Direito moderno. Então, para a gente sacar a solução que o Habermas propõe, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender qual é a tensão, qual é o problema fundamental que ele enxergou no sistema de leis de hoje em dia. E essa tensão fica super clara aqui. Pensa numa balança. De um lado, a gente tem o que o Habermas chama de faticidade. O que é isso? É a força bruta da lei, a capacidade que ela tem de obrigar, de punir. Do outro lado da balança está a validade, que é a gente acreditar que a lei é legítima, que ela merece ser seguida. E aí vem a grande questão. Como é que um Estado democrático consegue equilibrar esses dois pratos? Como é que se concilia o poder de forçar alguém a fazer algo com a necessidade de ser justo? E é super importante a gente entender que o trabalho do Habermas não era só um exercício acadêmico, não. Foi uma resposta direta a uma crise do mundo real. O estado de bem-estar, sabe, aquele com um papel super protetor, ele começou a ser visto como paternalista demais, batendo de frente com a autonomia e a liberdade das pessoas. Era preciso, urgentemente, encontrar uma nova fonte para dizer por que as leis eram legítimas. E é exatamente aqui que a gente entra na grande sacada, na solução proposta pelo Habermas. Para ele, a legitimidade não vem mais da tradição, nem do poder puro e simples. Ela vem de um processo bem específico, a comunicação. E aqui está o motor de tudo, o princípio do discurso. Agora, o que é realmente incrível aqui é o quão radical essa ideia é. Uma norma só é válida se todas as pessoas que vão ser afetadas por ela pudessem concordar com ela depois de um debate racional, aberto e livre. Todo mundo. Essa citação do próprio Habermas ajuda a gente a conectar os pontos. Ela mostra como aquele princípio geral se aplica direitinho ao direito. Quando a gente usa o princípio do discurso para criar leis, ele vira o que a gente chama de princípio democrático. Ou seja, a legitimidade de uma lei não vem da força, mas sim da qualidade da conversa e dos argumentos que a sustentam. Então, o pulo do gato está todo no processo. Não é sobre ganhar um debate, sabe? É sobre se engajar na ação comunicativa, que é um diálogo de verdade, onde o objetivo final é chegar a um consenso, ao entendimento que todo mundo compartilha. É desse processo que a legitimidade nasce. Ok, com essa base bem entendida, a gente pode finalmente explorar o tema central de hoje, a visão de Habermas de que direito e moral não são inimigos de jeito nenhum. Pelo contrário, são parceiros, e parceiros indispensáveis no mundo em que a gente vive. Habermas enxerga a moral como se fosse o nosso grande reservatório de conhecimento cultural sobre o que é justiça. Ela lida com aqueles princípios universais, com aquilo que a gente considera certo ou errado para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. O direito, por outro lado, é a parte prática da coisa. Ele pega essas ideias morais, que são abstratas, e transforma elas em regras concretas, que funcionam no dia a dia. É o sistema que permite a gente coordenar o que a gente faz, resolver conflitos e viver junto de um jeito previsível em sociedades tão complexas como as nossas. E essa parceria é fundamental. Pensa assim, a moral nos dá os ideais, mas por ser abstrata ela é meio fraca, né? Aí vem o direito e pá, dá força para esses ideais. Ele torna as coisas obrigatórias, concretas, aplicáveis. Ele supera aquela limitação de um código moral que depende só da consciência de cada um. E isso nos leva a um termo que é chave aqui, co-originalidade. Para Habermas, no mundo moderno, um mundo que não se baseia mais em verdades divinas ou naturais, não dá para dizer que o direito veio antes da moral ou que a moral existe sem o direito para se tornar real. Eles nascem juntos, são como dois lados da mesma moeda. Um depende do outro para existir. Agora que essa relação está clara, vamos ampliar um pouco o foco e ver qual é o sistema político que nasce a partir daí. E onde é que todo esse processo de conversa acontece? Acontece na esfera pública. Pensa nela como se fosse a grande praça de debates da sociedade. Não é um lugar físico, mas uma rede de comunicação. A mídia, as associações, as conversas do dia a dia.
É ali que os problemas são discutidos e a opinião pública vai se formando. É nesse espaço que a legitimidade começa a ser construída. E por falar em promover debate, se essa nossa conversa aqui está sendo útil, que tal considerar compartilhá-la? Isso ajuda demais o nosso canal a crescer e a levar mais discussões como essa para outras pessoas. Fica a dica. Esse esquema aqui é perfeito para a gente visualizar essa jornada toda. As conversas que começam lá na esfera pública, elas vão se transformando em opinião e em vontade política. Essa vontade, por sua vez, vai influenciar os procedimentos formais, tipo o processo legislativo no Congresso, que, no final das contas, produzem leis que carregam a marca da legitimidade democrática. O resultado disso é algo muito poderoso. Os cidadãos não são só pessoas que obedecem à lei, eles são os autores da lei. Ao participar, seja direta ou indiretamente, desse processo de discussão, eles estão exercendo sua autonomia política, garantindo que o direito que os governa vem da sua própria vontade racional. Bom, chegando aqui no final, vamos conectar essa teoria toda, que pode até parecer meio abstrata, com a relevância prática que ela tem pra gente hoje. Então, por que se importar com tudo isso? Porque Habermas nos dá uma espécie de régua para a gente medir e julgar os nossos próprios sistemas. A legitimidade das nossas leis não vem de uma autoridade antiga ou da força, mas sim da qualidade do nosso debate público. A saúde da nossa democracia depende diretamente da nossa capacidade de argumentar de forma racional. Isso tudo deixa uma pergunta no ar para a gente pensar, né? Olhando para a nossa esfera pública hoje em dia, para as nossas instituições políticas, para o jeito como a gente discute os grandes temas, será que a gente está à altura desse ideal do Habermas? Será que estamos mesmo construindo leis através de um discurso racional e que inclui todo mundo? Fica a reflexão. Pessoal, muito obrigada por acompanharem a gente até aqui nesta análise sobre o pensamento de Habermas. E para mais conteúdos aprofundados como este, tanto em áudio quanto em vídeo, não deixem de seguir o DireitoCast lá no Spotify. E se este conteúdo foi útil, o like é fundamental. Sério, faz uma diferença enorme para que essa discussão chegue a mais e mais pessoas. E para a experiência completa em vídeo, é só procurar por DireitoCast no YouTube e também no TikTok. A gente se vê na próxima.